Bora dar uma olhada no Maxi Renda, o famoso MXRF11. O relatório de julho de 2025 saiu do forno e a gente vai mergulhar aqui nos pontos principais, naquilo que realmente interessa, né? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pelo que todo mundo quer saber, o rendimento. Depois, vamos fuçar para entender de onde veio essa grana, olhando o caixa e o portfólio. Aí a gente passa pelos riscos e oportunidades e fecha com o resumão. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro ponto. O que pingou na conta do cotista em julho? E o número foi 10 centavos por cota. É esse o valor que importa, o que de fato entrou no bolso de quem investe no fundo. E o mais legal é que não foi algo isolado, sabe? Se a gente olha o histórico, dá para ver uma consistência bem bacana. Esses 10 centavos estão ali no topo da média dos últimos meses, o que é um ótimo sinal de estabilidade. Traduzindo isso em percentual, a gente está falando de um dividend yield de 1,04% só no mês. Se a gente anualizar isso, bom, aí o retorno passa dos 13%, um número bem expressivo, né, para quem busca renda passiva. Agora, sobre o preço. A cota fechou o mês a R$ 9,60 no mercado, um pouquinho acima do seu valor patrimonial, que era de R$ 9,42. Isso mostra que o mercado estava pagando um pequeno prêmio pela cota, o que pode indicar confiança na gestão do fundo. Ok, 10 centavos por cota, muito bom. Mas de onde veio esse dinheiro? Agora a gente vai abrir o capô do fundo para entender o fluxo de caixa do mês. Olha só os números de julho. De um lado, entraram quase 47 milhões de reais em receitas. Do outro, saíram os 3,3 milhões em despesas. No fim das contas, sobrou um resultado de mais de 43 milhões para distribuir. E aí vem a pergunta de ouro: o fundo distribuiu exatamente o que gerou de caixa? A resposta é não exatamente. Ele distribuiu um pouquinho a mais. Foram 43,73 milhões distribuídos contra um resultado de 43,65. É uma diferença pequena, mas que mostra a intenção da gestão de manter o dividendo estável, talvez usando um pouco de reserva que tinha guardada. Beleza, já entendemos o quanto pagou e de onde veio o dinheiro. Agora vamos ver onde o fundo investe essa grana toda. Vamos mergulhar no portfólio. E aqui fica bem claro qual é a praia do MXRF11. Quase 80% de tudo está alocado em CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ou seja, é um fundo que basicamente empresta dinheiro para o setor imobiliário. E olhando mais de perto esses CRIs, a gente vai que a grande maioria, mais de 77%, é atrelada à inflação, seja IPCA ou INCC. E a taxa média de compra é bem atrativa, viu? É a inflação mais 8,68% ao ano. E a gestão não ficou parada em julho, não. Eles compraram um CRI novo, o JK Square, aumentaram posição em outro e também venderam alguns papéis. Essa movimentação toda serviu para ajustar o caixa e, de quebra, realizar um lucro de 1,8 milhão de reais com as vendas. Bom, mas nem tudo são flores, né? Todo investimento tem seus riscos. Então agora vamos falar um pouco sobre a tal da marcação a mercado e também sobre a inadimplência. Esse é um ponto um pouco mais técnico, mas super importante. A marcação a mercado. Basicamente, as taxas que o mercado está exigindo hoje para títulos de inflação estão mais altas do que a taxa média que o fundo pagou nos seus CRIs. O que isso quer dizer? Que, na teoria, se o fundo fosse vender esses títulos hoje, o preço deles estaria pressionado para baixo. E a inadimplência, como fica? Bom, o relatório mostra que existem alguns CRIs com pagamentos em atraso, mas o ponto principal aqui é que são casos antigos que já estão provisionados, ou seja, o fundo já se preparou para esse problema e isso não está impactando o dividendo que ele paga hoje. Lembrando que o fundo também tem uma pequena parte investida em outras cotas de FIIs. As 3 maiores posições são no LPLP11, HGRU11 e no MCLO11. E segundo o relatório, não teve nenhuma mudança grande nessa parte da carteira em julho. Outra fatia do portfólio são as chamadas permutas financeiras. O que é isso? De forma simples, é como se o fundo financiasse a construção de um prédio e, em troca, recebesse uma parte do dinheiro da venda dos apartamentos. E o dinheiro dessas permutas não entra de uma vez. Uma parte pinga durante a obra, mas o grosso mesmo vem depois que o prédio fica pronto e os compradores pegam as chaves. E essa estratégia, só em julho, rendeu para o fundo mais de 4,4 milhões de reais.
Certo, já passamos pelos rendimentos, pelo portfólio, pelos riscos, agora é hora de juntar todas as peças e fazer um balanço final. Resumindo a ópera, do lado positivo temos a consistência dos dividendos, que é o que muita gente busca, e uma gestão que se mexe, que vende e compra para gerar lucro, e o fato de ser o FI com mais cotistas no Brasil, né? Já nos pontos de atenção ficam aqueles casos antigos de inadimplência, que ainda estão em resolução, e a forte exposição à inflação, que deixa o fundo mais sensível às variações do mercado. E para fechar, o que o próprio gestor diz. Basicamente, que o plano é continuar o trabalho, buscar novas oportunidades de investimento, tanto em CRIs quanto em permutas, e ao mesmo tempo ficar de olho no mercado para reciclar o portfólio, ou seja, vender o que não está tão interessante e comprar coisa melhor. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Com essa estratégia tão focada em crédito e inflação, qual seria o papel ideal para um fundo como o MXRF11 dentro de uma carteira de investimentos bem diversificada?